Fórum Mídias de hoje, 24 de março de 2025, um dia antes do julgamento dele aqui, Jair Bolsonaro. Está aqui uma montagem que eu fiz, fazendo a sobreposição da imagem dele com a da Débora, aqui com a mão suja de batom, e eu perdi o Mané aqui com ele, porque o Fórum Mídias de hoje vai tratar desses dois assuntos, como os bolsonaristas, em conluio com a mídia, está tentando embolar o jogo para atacar o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo com a fake news de que a Débora foi condenada a 14 anos por ter pichado a escultura da justiça com um batom. E não foi isso que aconteceu, isso é mentira, isso é uma coisa que só favorece a defesa do Bolsonaro. Vamos lá para aqui, ó. Folha de São Paulo, sempre a Folha. Processo de trama golpista no STF é mais rápido que Mensalão. Sabe aquela mistura de coisas que não tem nada a ver uma com a outra? São tempos diferentes, processos completamente diferentes, mas todo dia a Folha fica procurando alguma coisa que ela possa atacar o Supremo, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Como ela diz aqui, o ministro Alexandre de Moraes tem dado ritmo acelerado ao caso da trama golpista, do qual é relator. Não é? Veja bem. Coisas totalmente distintas, né, Melo? Mensalão apurava um suposto caso de corrupção, de desvio de dinheiro, e aqui a gente está falando de uma tentativa de golpe de Estado. São crimes totalmente distintos, feitos por pessoas distintas, em períodos distintos, né, envolvendo coisas completamente diferentes, né? Em épocas distintas. Ontem mesmo a Yara fez uma matéria lá aqui na revista Fórum, falando sobre isso. Mas aqui a Folha, ó, trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que o Mensalão. No escândalo do Mensalão, conduzido pelo ministro Joaquim Barbosa, o julgamento do recebimento da denúncia ocorreu 1 ano e 5 meses após a Procuradoria-Geral formalizar a acusação contra os políticos. O tempo é 14 vezes maior do que o transcorrido. Aqui, na revista Fórum, tem essa matéria da Yara, que fala: Folha força a comparação entre Bolsonaro e Mensalão e ignora avanços no STF. Aqui as diferenças só. A natureza distinta dos julgamentos. O Mensalão envolvia um esquema de corrupção com 40 réus, requerendo uma instrução penal complexa antes do julgamento. O caso do Bolsonaro trata do recebimento da denúncia, uma etapa preliminar que apenas decide se o ex-presidente se tornará réu. São coisas diferentes. O impacto da digitalização processual. Em 2006, o Mensalão ainda não era digitalizado e a transição dos 14 mil volumes físicos atrasou a tramitação. Você já imaginou? Eu vou mostrar aqui uma imagem sobre esses processos para vocês verem. Em 2025, todos os autos da investigação contra Bolsonaro são digitais. Prova disso que, por exemplo, toda a investigação da Polícia Federal, com 890 páginas, foi disponibilizada na internet para todo mundo poder ver. Antigamente, os processos eram físicos, tudo impresso. Aí fazia um advogado escrevia em cima aquilo, mais páginas, mais páginas, mais páginas. E a mudança no rito do STF. Em dezembro de 2023, o STF redefiniu a competência interna, permitindo que as denúncias e ações penais fossem julgadas por turmas e não pelo plenário, porque assim agilizava o processo, né? A mudança busca desafogar as pautas. Aqui eu trouxe uma imagem do julgamento do Mensalão. Olha, assim, estava falando o ministro Joaquim Barbosa, olha aqui o processo atrás dele, olha aqui.
Isso aqui era encaminhado, alguém reclamava de alguma coisa, tinha que acrescentava aqui, isso aqui era levado. Quando o outro ministro ia falar, essa papelada saía daqui, vinha outra papelada. Entendeu? Então, era completamente diferente. Você quando tem um processo digitalizado, você quer achar o nome de alguém, bota na busca e você acha tudo. Aí você vai procurar página por página, está no arquivo F18, na página, não sei o que, tudo na mão. Entendeu? É tudo completamente diferente. Tudo completamente diferente. Exatamente. Não, esse ponto que você levanta aí é importantíssimo, né? Um processo, até a nível, falando de tecnologia, né? O processo do mensalão foi feito em um período totalmente distinto. Isso que você falou é importantíssimo, porque a gente está na era da inteligência artificial, a gente está na era do avanço tecnológico em que você, por exemplo, nós aqui como jornalistas, né? A gente recebe uma decisão do Alexandre de Moraes que tem 800 páginas, por exemplo, recebe um relatório que tem 500 páginas da Polícia Federal, em meia hora, em uma hora, a gente consegue extrair uma reportagem daquilo, porque a gente vai nos pontos chaves, utilizando a tecnologia para isso. A gente procura lá o nome do Bolsonaro, a gente procura lá os crimes que estão sendo imputados, tudo isso com o auxílio da tecnologia. Em 2005, ano do mensalão, não tinha isso, né? Não tinha isso. Então, até isso interfere no tempo de um processo. Muito, muito boa bola levantada aí, Mel. Interfere e muito, né? E muito. Muito. Aí vamos lá, isso aqui, o que está gerando essas coisas da Folha? Olha lá. Moraes e Dino votam por 14 anos de prisão a mulher que pichou, perdeu o anel na estátua da Justiça. São essas manchetes que eles vêm trabalhando direto. A mulher que pichou, perdeu o mané, foi condenada. Aí aqui, ó, Flávio critica Moraes por condenar a mulher a 14 anos de prisão. Moraes mostra sadismo ao condenar a mulher que pichou estátua com batom, diz Bolsonaro. Bolsonaro critica a pena de mulher presa por pichar estátua da Justiça. Opinião do Estadão, isso não é justiça. Editorial do Estadão, Moraes condena uma cidadã que nem sequer deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão. Na tarde de ontem, o ministro condenou Débora a 14 anos. A cabeleireira de Paulínia não cometeu um crime de sangue, tampouco aplicou, olha só, desde quando ela foi acusada de cometer crime de sangue. Agora, o Jair Bolsonaro, ontem, olha lá, peço aos pastores, padres e líderes que levantem um clamor sincero diante de Deus e orem pela vida de Débora Rodrigues. Desde quando Bolsonaro está preocupado com a vida de alguém? O homem que as pessoas estavam morrendo, ele falou, eu não sou coveiro, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, e ele zombando, dizendo, deixem de mimimi. Desde quando? O Jair Bolsonaro já foi desmascarado, que o seu pedido de anistia é para você e para os seus. Já está lá no processo da anistia, que eles estão falando que é para livrar esses coitadinhos, como eles dizem aí. Na verdade, é para anistiar todos, desde a eleição do presidente Lula até o dia da promulgação da lei. Então, todo esse julgamento aí, todos os criminosos, a tentativa o plano de assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin, do presidente do TSE, a bomba que botaram no caminhão-tanque, a depredação na Polícia Federal, tudo isso daí seria esquecido. A depredação, o ataque, o golpe de Estado de 8 de janeiro, todo mundo seria perdoado. É isso que eles pretendem. Mas, principalmente, se o Bolsonaro se fala assim, tudo bem, Bolsonaro, todo mundo fica preso, menos você, ele fala, está ótimo assim. Entendeu? Não existe isso. Olha, desde quando ele está... Não esqueçam também de seus familiares, mães que choram, filhos que sentem o vazio de um abraço. Quem não se lembra dele falando, eu não sou coveiro, o que eu posso fazer? Eu não sou coveiro, não tenho nada a ver com isso.
Querem que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não sou Jesus. Lembra? Enquanto as pessoas estavam lá apelando por favor, não é? Pelo amor de Deus. É isso, desde quando ele está com pena da família dela, mas amanhã começa o julgamento dele. Então vamos lá, aqui a Débora, aqui no dia, essa é uma das fotos da Gabriela Biló, e por causa disso ela está sendo atacada. Né? Aqui a Débora pichando a escultura. E aqui são trechos da sentença do ministro Alexandre de Moraes, porque são 91 páginas. Aliás, a sentença está disponível na internet. É só pegar e ler, em vez de ficar falando é por causa do batom que ela foi condenada a 14 anos. Isso é um absurdo. Tem tanto bandido matando e não é condenado a isso. Ela porque botou um batom lá. Não é? Aqui está lá, em seu interrogatório perante a polícia, a acusada confirmou que ela foi para Brasília no dia 7, onde chegou por volta de 1 da tarde, ficando no QG do Exército. Ela foi junto com o pessoal lá para o dia 8, ela não chegou para uma casa, ela já estava lá no QG do golpe. Em juízo, regularmente interrogada, ela ratificou a sua manifestação, confirmou ser a pessoa nas fotos. Ela reconheceu a invasão da Praça dos Três Poderes e o vandalismo à escultura. Ela foi um bando que invadiu, uma quadrilha que invadiu, e ela fez parte, e ela reconheceu. Está provado pelo teor de seu interrogatório policial e judicial, bem como pelas provas juntadas ao auto, que Débora buscava, em claro atentado à democracia e ao Estado de Direito, a realização de um golpe de Estado com a decretação de intervenção das Forças Armadas. É para isso que eles saíram lá do QG do Exército, eles saíram determinados a isso. Ela não saiu de lá para pichar a escultura com batom. Ela saiu de lá, eles saíram de lá para vandalizar, para invadir os prédios e derrubar o governo e ter uma intervenção das Forças Armadas para ter uma ditadura militar no Brasil. E a Débora estava nesse grupo. Ela era participante integrante da caravana que estava no QG do Exército, com o uso de violência e depredação do patrimônio público. Portanto, está comprovado pelo pelo teor do seu interrogatório policial, pelas provas juntadas aos autos, pelas conclusões do interventor federal, que Débora, como invasora das praças e frequentadora do QG do Exército. A ré, confessadamente, foi à praça e vandalizou a escultura. No caso específico, ela merece destaque a confirmação em interrogatório policial e judicial, bem como o laudo de comparação morfológica, no sentido de ela ter vandalizado uma escultura à justiça de Alfredo Sesquiati, localizada na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a caracterização do crime de associação criminosa prescinde de identificação dos agentes, bastando comprovação do vínculo associativo de 3 ou mais pessoas. E ali estão milhares de pessoas. No caso presente, a autoria delitiva também está evidenciada. Ao contrário do que sustenta a defesa de Débora, os elementos probatórios indicam que Débora Rodrigues teve envolvimento na empreitada criminosa. Ficou claro, a partir das provas produzidas e das circunstâncias delineadas, que ela se aliou à associação criminosa armada, ela tinha consciência da colaboração e voluntária adesão, ela estava ali junto com eles, com estabilidade e permanência, objetivando a prática das figuras típicas a seguir analisadas, que é a tentativa do golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito e um golpe de Estado. Ressalte-se, aliás, que a ré, conforme se verifica na fotografia, naquela foto lá, está com um aparelho de celular na mão, demonstrando orgulho e felicidade em relação ao ato de vandalismo. No entanto, olha aqui, reforça a conclusão
porque ela estava com o celular na mão e aqui, ó, o apagamento de dados. Ela apagou os dados do celular dela, se deu de maneira deliberada e pontual, com o objetivo de ocultar provas. O fato apontado pela Polícia Federal no sentido de que apenas dados relacionados ao período de dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 foram objeto de referida conduta, ou seja, ela apagou os dados do celular dela de dezembro e janeiro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023, que poderiam incriminá-la e incriminar outras pessoas. Então, ela sabia que ali havia coisa contra ela. E aqui são as sentenças, a sentença dos crimes que ela foi acusada e a condenação a cada um deles. E aqui, mostrado que tentar com emprego de violência, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, uma das coisas que ela foi acusada e que foi declarada culpada, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Ela foi condenada a 4 anos e 6 meses pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, praticamente a pena mínima, 4 anos e 6 meses. Golpe de Estado. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Ela foi condenada a 5. Destruição de patrimônio cultural tombado, reclusão de 1 a 3 anos e multa. A Débora foi condenada a 1 ano e 6 meses. Código Penal, associação criminosa, pena de 1 a 3 anos. Ela foi condenada a 1 ano e 6 meses pelo ministro Alexandre de Moraes. E não podemos esquecer que o juiz não é ele que escolhe a pena. Ele pode escolher a partir do parâmetro, como você vê aqui. Ó. A pena o juiz tem que responder: está provado que ela cometeu este crime? Sim. Então, ela tem que ser condenada de 1 a 3 anos. Ele não pode condenar ela a 8, nem pode condená-la a 2 dias. Ele tem que condenar entre 1 e 3 anos. É isso em cada uma das coisas. E aqui foi por onde ela seria condenada. Se ela só tivesse, num dia comum, ido até lá em frente ao TSE, subido na escultura e escrito "Perdeu o Mané", ela sozinha, ela seria julgada por este crime de destruição e seria condenada apenas a 1 ano e 6 meses. Apenas isso. Sim. Mas não foi isso que aconteceu. Ela se juntou a um grupo que estava indo lá para depredar tudo e derrubar o governo eleito e pedir um golpe de Estado com a intervenção militar. Ela participou ativamente disso, saíram para isso, estavam mancomunados para isso. Essa ação dela é uma ação particular em meio a outra. Ela se juntou àquele bando todo lá que causou aquela destruição toda. Então, isso é a realidade dos fatos e a justiça. Então, isso aqui se aplica a ela. O "Perdeu o Mané", que ela escreveu no sentido de que nós, o Estado Democrático de Direito, né, perdeu o Mané. Quem perdeu o Mané foi ela, que acreditou nisso e agora foi condenada. Agora nós vamos ver, ela foi condenada há 14 anos. Esses bolsonaristas, eles são contra a progressão de pena, que falam: o bandido é condenado a 14 anos, 2 anos já está na rua. Pois ela, pela pena dela, com 2 anos e pouco, ela já vai poder estar na rua. Como ela já está presa há 2 anos, então ela, com poucos meses, já vai poder requerer cumprir a pena em liberdade. Será que ela vai requerer isso ou vai cumprir integralmente a pena, como eles defendem, que bandido tem que cumprir a pena integral?
E está aí uma boa questão. Será que ela vai pedir ou ela vai continuar fervorosa aí, defensora da lei dura com os criminosos? É isso aí, o Fórum Mídias de hoje. Muito bom, Melo. Muito bom, até porque você complementou de forma muito, muito eficaz aqui o que a gente estava falando antes. Eu tava falando aqui também, Melo, um pouco antes de você chegar, que quando uma pessoa é condenada por um crime, né, por exemplo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e a pena mínima é de 2 a 5 anos de prisão, por exemplo, estou dando um exemplo aqui só, Certo. né? O ministro não pode, o juiz não pode condenar a 1 ano de prisão, porque a pena mínima para esse crime é 2. E não foi ele quem inventou esta pena. Essa pena está no Código Penal. E vamos lembrar aqui, né? Quem imputou esses crimes a Débora e todos os demais golpistas foi a Procuradoria-Geral da República após a investigação da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal investigou, a Polícia Federal ofereceu o indiciamento à Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República ofereceu a denúncia apontando estes crimes, e agora o Alexandre de Moraes, como relator do caso, profere o seu voto condenando aos crimes imputados pela PGR. E o Melo dissecou de forma muito boa aqui como o Alexandre de Moraes ainda pegou leve com a Débora. Ao contrário do que está todo mundo colocando aqui, né, do que os bolsonaristas estão colocando, ele pegou leve, porque ele imputou praticamente a pena mínima de cada um dos crimes que são associados a ela. Se ele colocasse a pena máxima de cada um dos crimes que são associados a ela, ia ser mais de 30 anos de cadeia. Só que no crime que a pena mínima era 3 anos, ele deu 1. No crime que a pena mínima era 5 anos, ele deu 2. E assim por diante. Então, assim, na verdade, Alexandre de Moraes pegou leve. Mínima não máxima. Mínima não máxima. Mínima, isso. Você falou mínima era 5 anos, ele deu 2, não, ele não pode. É isso, a pena máxima. Isso, a pena máxima. A abolição do Estado de Direito, a pena máxima é 12 anos. Isso. 12, ele deu 5. Exatamente. Então, assim, não para em pé essa narrativa, né, de que está sendo desajustado aí, né, esse período de pena que está sendo... Esses 12 anos estão reservados para o criminosão. Começa a ser julgado a partir de amanhã. Cada um desses itens dele, ele deve pegar uma peninha pesada. A não ser que as pessoas fiquem com peninha dele. É isso, muito bom, Melo. Excelente o Fórum Mídias de hoje, viu, Melo? Vamos lá, que amanhã é dia. Amanhã começa... Vamos nos preparar, né? Todos estamos nos preparando. Estou preparando um Fórum Mídias especial para o dia de amanhã. Especial. Muito bom. Já estamos na expectativa. Um abraço em todos. Até amanhã, pessoal. Valeu, Melo. Até. Tchau.